É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula. Esta pré-aula não tem como base o texto da revista. Os irmãos já têm a revista, os irmãos têm o livro de apoio, os irmãos têm o vídeo do comentarista da lição, publicado pela CPAD. Não há necessidade de repetirmos o texto da revista. A nossa proposta é de subsídios complementares à revista. E, para que os irmãos não percam o fio da meada, nós publicamos um texto de apoio que segue esta exposição. Ao longo da semana, também no site do portal Escola Dominical, nós disponibilizamos mais 4 ou 5 outros textos de apoio a esta lição. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, tudo junto, ou no Twitter, @escola_portal, ou no LinkedIn, os irmãos poderão acessar dezenas de links, de textos de apoio, de slides e de videoaulas desta lição. No site do portal Escola Dominical e nas redes sociais, também nós disponibilizamos links de textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, pode postar a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. O irmão abre, está ali, sala dos professores, o irmão acessa e posta a sua pergunta. Para postar perguntas, é necessário fazer o cadastramento do site do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito. Nós não respondemos perguntas nos comentários do nosso canal do YouTube. Também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa transmissão é feita no nosso canal do YouTube. Mas se o irmão estiver em São Paulo, nas redondezas, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Também durante a semana nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos na revista da Escola Dominical. O irmão tem um momento devocional e, ao mesmo tempo, o irmão também obtém maiores informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, Distrito Federal. Ele também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi o relator da comissão especial que aprovou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E na continuidade do estudo da parte doutrinária da carta aos Efésios, os irmãos se lembram que toda a epístola de Paulo tem 4 partes: a saudação, a parte doutrinária, a parte prática e a conclusão.
nós estamos estudando a parte doutrinária. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a nossa reconciliação com Deus. E nós estaremos estudando o trecho de Efésios 2, 13 até 18. Estaremos estudando, então, estes 6 versículos da Palavra de Deus, do 13 ao 18 do capítulo 2 da Carta aos Efésios. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A palavra reconciliação, em hebraico, vem da palavra kapar, que quer dizer cobertura, cobrimento. No grego, a palavra katalake, que quer dizer também cobertura, cobrimento. E em inglês, é interessante, a palavra reconciliação é atonement, que quer dizer tornar um. Aqui, quando nós falamos em cobrir, em cobrimento, nós devemos lembrar da ideia da rachadura numa construção, numa parede. Quando você tem uma rachadura, né, que separa ali 2 partes de uma parede, você cobre com massa, com ferro, enfim, você faz a reunião, a junção. É essa a ideia da reconciliação. A primeira vez que a palavra reconciliação aparece na versão Almeida Revista e Corrigida é lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, no versículo 18. Aliás, eu vou ler aqui o versículo 17. Aliás, a partir do versículo 15, para os irmãos entenderem bem o que é a reconciliação, primeira vez que esta palavra aparece na versão Almeida Revista e Corrigida. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Os irmãos percebam aqui que este episódio ocorreu no reinado de Ezequias. Ezequias quis fazer celebrar a Páscoa e convidou os israelitas do Reino do Norte para que também viessem celebrar a Páscoa. E alguns deles atenderam ao convite, ao chamado de Ezequias, deste avivamento que Ezequias estava promovendo, fazendo o povo voltar a servir a Deus. Depois do trágico reinado do seu pai, Acás, que havia inclusive fechado o templo de Jerusalém. Ezequias assumiu o governo, reabriu o templo e recolocou a prática da lei. E resolveu celebrar a Páscoa. E celebrou a Páscoa, inclusive, no 2º mês e não no 1º mês,
né, aquela segunda Páscoa daqueles que não estavam ainda santificados, para dar tempo ao povo de se santificar e de retornar à comunhão com Deus. E alguns desses israelitas do Reino do Norte não se prepararam para a Páscoa e mesmo assim comeram a Páscoa. Agora é interessante que, como era muita gente, os levitas vieram ajudar os sacerdotes e eles sacrificavam o cordeiro da Páscoa. E os sacerdotes aspergiam o sangue, porque os levitas, como eram muitos, os levitas estavam matando os cordeiros pascais, que simbolizam Jesus, e o sangue era aspergido. E mesmo assim, alguns não se prepararam convenientemente, e mesmo assim comeram a Páscoa. Ao saber disso, o rei Ezequias fez uma oração a Deus, para que, apesar deles não estarem de acordo com o cerimonial, pelo fato deles terem vindo do Reino do Norte, terem atendido ao chamado do rei Ezequias, estarem querendo buscar a Deus, Deus os abençoasse. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu a oração de Ezequias e sarou o povo, e abençoou o povo, e aceitou o coração contrito e quebrantado daquele povo. E se operou a reconciliação. Então aqui, a primeira vez que a palavra reconciliação aparece na Bíblia, fala sobre esta união, esta comunhão que é restabelecida. Por quê? Porque o sangue dos animais cobria o pecado do povo. E o povo podia ter acesso a Deus, ainda que temporariamente. Esta graça que Deus dava ao povo é mencionada pelo salmista Davi, lá no Salmo 32. Mas que o de Davi, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O sangue dos animais, ele era sacrificado para cobrir o pecado do povo. No dia da expiação, e a expiação é exatamente esta cobertura, é isso que quer dizer a palavra expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando o sangue dos sacrifícios dos seus pecados e de sua família, e o sangue do sacrifício do povo, pelos pecados do povo, e aspergia este sangue em cima da tampa da arca, do propiciatório, e ali o sangue cobria o pecado do povo. E durante um ano, o pecado do povo não era considerado por Deus, até o próximo dia da expiação. Fora este sacrifício do dia da expiação, nós tínhamos todos os dias o sacrifício de um cordeiro pela manhã e de outro cordeiro pela tarde, pelos pecados do povo, pelos pecados da humanidade. E o texto bíblico diz, lá em Êxodo, capítulo 29, no versículo 42, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Então, quando era feito esse holocausto contínuo, esse cordeiro que era morto um pela manhã e outro à tarde, independentemente de aparecer algum pecador para apresentar animal para sacrifício, esse era o sacrifício que fazia com que o povo fosse santificado por Deus e que Deus se fizesse presente. Porque com a cobertura do pecado havia então o relacionamento entre Deus e o homem.
E o título da nossa lição diz que Cristo é a reconciliação com Deus. Esses sacrifícios, estes animais, esses cordeiros que eram sacrificados, este bode que era sacrificado no dia da expiação, eles representavam Cristo. Era um paliativo. Mas Jesus veio trazer esta reconciliação. Jesus veio reunir novamente o homem com Deus. É esse o sentido do título da nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, ele fala disso com muita clareza. Ele diz assim lá em Romanos, capítulo 5, versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É em Cristo que nós alcançamos a reconciliação. Em 2 Coríntios 5 e 18, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz o seguinte, ele fala: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, aqui em 2 Coríntios 5, 18 e 19, nós entendemos claramente que a reconciliação se fez em Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados e agora se reúne novamente Deus com os homens. Porque o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. É o que está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Recentemente, alguém me perguntou que há algumas pessoas ensinando que não é o pecado que faz divisão entre Deus e o homem, mas seria a falta de arrependimento. Isto é contrariar o texto bíblico. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O texto bíblico é claríssimo. Se você não se arrepende, os seus pecados não são tirados. E se o seu pecado é tirado, você entra em comunhão com Deus. É o pecado que nos separa de Deus. Não é a falta de arrependimento. A falta de arrependimento apenas impede que o pecado seja tirado. Então tomemos cuidado com estas inovações, estas invenções que fazem por aí. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Entendido o que é reconciliação, vamos então ao texto que nós estaremos a estudar neste dia. Nós já vimos na lição passada que Paulo mostra qual era a condição dos gentios, que era igual à condição dos judeus, porque, na verdade, ele está se dirigindo aos gentios, mas os judeus, por recusarem a Cristo, estavam na mesma situação dos gentios. Vimos que eles estavam sem Deus e sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o texto bíblico diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Veja que nós estávamos longe.
Terminamos a última aula dizendo isto. A situação nossa é de estar longe de Deus, porque nós éramos afastados de Deus pelos nossos pecados. Nós éramos filhos da desobediência, não tínhamos promessas, estávamos estranhos aos conceitos da promessa, separados da comunidade de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, os nossos pecados são perdoados, são tirados. Foi isso que João Batista disse a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado. Se ele não tirasse o pecado, nós estaríamos até hoje sem condições de ser salvos. Mas ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. E diz Paulo que nós agora estamos em Cristo. Esta expressão estar em Cristo, nós encontramos muitas vezes nas epístolas de Paulo. E o que significa estar em Cristo? Significa justamente esta unidade que há entre nós e o Senhor, esta comunhão, esta vida, porque vida na Bíblia significa comunhão, significa união, significa estabelecer uma unidade. Foi para isto que Jesus veio ao mundo. Ele nos revela em João 17 e 21, lá na oração sacerdotal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Então veja que Jesus estava no Pai, o Pai estava em Jesus, por isso eu e o Pai somos um, disse Jesus lá em João 10 e 30. O Pai estava em Cristo, Cristo estava no Pai. Nós já lemos aqui Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, Cristo estava em Deus, e agora nós estamos em Cristo. Há uma unidade. Quando o pecado nosso é tirado, o Espírito Santo vem habitar em nós, o Pai e o Filho vêm habitar em nós, e nós somos agora morada de Deus no Espírito. Há uma unidade entre a divindade e nós. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Foi isso que Jesus veio fazer. Lá no Jardim do Éden, Deus disse à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então percebam que havia uma inimizade com Deus depois do pecado. Agora nós vamos ter uma amizade. Nós temos uma unidade. Esta unidade, ela se tornará perfeita no arrebatamento da igreja. Por que que a Bíblia ela simboliza a união do Cristo com a igreja com o casamento? Porque a Bíblia diz que no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. Se estabelece uma unidade. Por isso que o casamento é figura da união de Cristo com a igreja. Porque agora nós somos uma unidade com o Senhor. Foi estabelecida uma unidade. Nós estamos em Cristo. E em Cristo
nós não podemos mais estar longe de Deus. Nós agora estamos perto. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E aqui há a grande importância do que é que nos aproxima de Deus. É o sangue de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que permitiu a reconciliação. Lembre-se do que nós dissemos aqui no episódio da celebração da Páscoa pelo rei Ezequias. Ezequias orou a Deus dizendo que, apesar deles não estarem purificados segundo a purificação do santuário, se operasse a reconciliação. E como é que essa reconciliação foi operada? Porque os cordeiros pascais eram mortos, eram sacrificados pelos sacerdotes e pelos levitas. Sem derramamento do sangue não há remissão, diz o escritor aos Hebreus. E por isso, Jesus precisou morrer por nós na cruz do Calvário. Sem o derramamento do sangue de Jesus, não haveria o perdão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Lá em 1 de João, o apóstolo do amor, ele diz assim, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, veja os irmãos que, e lá ainda no versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A melhor tradução seria, nos vai purificando de todo o pecado. É o sangue de Jesus, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, que pagou o preço dos nossos pecados, que tirou o pecado do mundo. É por isso que João Batista diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o sacrifício de Jesus, jamais os nossos pecados poderiam ser tirados, perdoados. O sangue dos animais prefigurava o sangue de Jesus. E esse sacrifício, ele, de uma vez por todas, ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus. O escritor aos Hebreus, ele é bem claro quando ele diz assim, no capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É o sacrifício de Jesus que nos coloca em Jesus, que nos tira o pecado, nos perdoa o pecado
e agora nós estamos em comunhão com Ele. É pelo sangue de Cristo, este sangue inocente que foi derramado até a última gota na cruz para a nossa salvação. É isto que Paulo está dizendo para os destinatários da sua carta. É pelo sangue de Jesus. Este é o papel do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos reconcilia com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que entrará na cidade pelas portas os que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A igreja é formada por aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, porque eles estão em Cristo. Então, ser lavado e remido no sangue de Cristo é crer em Jesus, ter os seus pecados perdoados, crer que o sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados. E Paulo continua dizendo agora para os Efésios, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E aqui nós lembramos o sentido hebraico de paz. Paz é completude, integração, complementação. É isso que quer dizer a palavra shalom, que talvez seja a palavra hebraica mais conhecida, que quer dizer paz. O sentido hebraico de paz é de completude, de integração. Cristo é a nossa paz porque Ele nos integra a Deus, porque Ele nos coloca em comunhão com Deus, porque nós que temos dentro de nós a eternidade, não é? O que está escrito lá em Eclesiastes 3:11, na versão revista e atualizada, Almeida Revista e atualizada, ou na Nova Almeida atualizada, diz ali, Deus pôs a eternidade no homem. E a eternidade só pode ser completada, preenchida pelo eterno. E o único eterno é Deus. Então Deus tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E só Deus pode completá-lo. O homem é incompleto. Ele fica buscando preencher este vazio. Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Mas este vazio só pode ser preenchido com Deus. E Deus só pode vir ao homem se o pecado foi tirado. E é Jesus quem tira o pecado. E nos completa. E nos integra a Deus. Por isso que Cristo é a nossa paz. O profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, lá em Isaías 9, famosa passagem, conhecidíssima passagem de 9 e 6, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele que fomenta a paz. E paz é esta integração entre Deus e o homem. É isso que Jesus veio fazer. Quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós, Ele fez a paz. É por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
O véu que simbolizava a separação entre o homem e Deus, que era o pecado. Repito, não é a falta de arrependimento, é o pecado. Ele se rasgou de alto a baixo, porque Jesus agora fez a paz, fez a reconciliação entre Deus e o homem, estabeleceu a amizade entre Deus e o homem. Mas Paulo vai além. Ele diz que, além de fazer a integração entre Deus e o homem, o apóstolo Paulo, ele também fez a integração entre os homens. É interessante que nós já lemos aqui que João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele não só fez a integração entre o homem e Deus, mas ele fez também a integração entre os homens. Veja que a unidade quebrada no pecado não foi só a unidade entre Deus e os homens, mas também a unidade entre os homens. Os irmãos observem que quando Deus se apresenta no dia da queda no Jardim do Éden, homem e mulher se escondem na presença de Deus. Havia ali uma separação entre Deus e os homens. Mas depois Adão culpou Eva a respeito do pecado. Havia também ali já uma quebra de unidade entre o homem e a mulher. Um acusou o outro. Então os irmãos percebam que houve uma quebra de unidade. Lá no episódio da Torre de Babel, havia uma quebra de unidade entre Deus e os homens. Os homens todos estavam unidos em rebeldia contra Deus. Deus confundiu as línguas e eles se espalharam pela face da terra. E não havia mais unidade entre eles. Mas, mais do que isso, havia uma separação entre Israel e as demais nações. Deus chamou Abrão e a primeira coisa que Deus mandou que Abrão fizesse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Lá no Monte Sinai, ele disse para o povo: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, quer dizer, um povo separado. Havia uma separação entre os judeus, entre os israelitas e as demais nações. O próprio Paulo disse aqui, e nós vimos na semana passada, que os gentios estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa. Nós vimos aqui que a reconciliação, a primeira vez que ela aparece é numa celebração da Páscoa, no tempo do rei Ezequias. É a primeira vez que a palavra reconciliação aparece na Bíblia. E precisou, inclusive, Ezequias orar por causa dos moradores do Reino do Norte que não estavam devidamente preparados para a Páscoa. Mas os estrangeiros não podiam participar da Páscoa, a menos que se circuncidassem. Por quê? Porque eles eram estranhos aos concertos da promessa. Eles eram incircuncisos e, portanto, eram estranhos ao pacto abraâmico. Eles não estavam debaixo da lei, por isso eles eram estranhos ao pacto sinaítico. Eles não faziam jus a ocupar a terra de Canaã, por isso eram estranhos, porque eram estranhos ao pacto palestiniano, e não deviam ser súditos e cidadãos do reinado de Davi. Por quê? Porque estavam estranhos ao pacto davítico. Todos os concertos da promessa de Israel estavam alheios aos gentios.
No templo de Jerusalém, no segundo templo de Jerusalém, havia 2 pátios. Um pátio dos gentios e um pátio dos judeus. E havia uma parede que separava um pátio do outro. Inclusive, escavações arqueológicas descobriram em Jerusalém uma inscrição que era colocada na parede, em que se escrevia, que estava em grego, que era a língua internacional da época, para que os gentios não ultrapassassem, sob pena de morte, a parede que separava o pátio dos gentios do pátio dos judeus. E era lembrando desta parede que o apóstolo Paulo escreveu assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então, os irmãos percebam que Jesus não causou apenas a reunião entre Deus e os homens, mas também a reunião entre os próprios homens. Porque ao morrer na cruz do Calvário, ao restabelecer a comunhão com Deus, ele também, dos 2 povos, judeus e gentios, porque os irmãos lembram que os gentios, todas as nações do mundo, descendem daquela comunidade única pós-diluviana, cuja língua foi confundida na Torre de Babel. De ambos os povos ele fez um novo povo, que é a igreja. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é formada de judeus e de gentios. É o que vemos lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Lembrando sempre que a carta aos Colossenses foi escrita na mesma época da carta aos Efésios. São cartas irmãs. Às vezes, e nós temos visto isso durante o trimestre, o texto de uma epístola elucida a outra. Lá em Colossenses 3 e 11, aliás, eu vou ler aqui, 3 e 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, os irmãos percebam que Cristo é tudo em todos. Não há bárbaro, que é estrangeiro, não há grego, não há judeu. O povo de Deus, a igreja, é formada de todas estas pessoas. Por quê? Porque Cristo derrubou aquela parede de separação. Né? Por isso que não há mais a questão da circuncisão, por exemplo. Né? Quem está em Cristo pode ser tanto judeu como gentil. Aliás, aos olhos de Deus, ele não é mais nem judeu nem gentil. Ele é a igreja de Deus. Porque para Deus existem 3 povos. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então Cristo, ele tira a separação que existia entre judeus e gentios. E agora, em Cristo, todos eles estão em comunhão com Deus. É isto que Paulo diz. Ele desfez a inimizade que havia entre as nações, entre os judeus e os gentios. Cristo nos une, tudo em todos, como diz lá em Colossenses 3 e 11. Então agora nós temos aqui a união, a unidade em Cristo. Em Cristo nós somos um. Ele também nos integra. Ele também nos integra. E com isso, ele desfaz um outro elemento que causava inimizade entre judeus e gentios. Que
que era a lei. A lei que o próprio Paulo diz aqui. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, os irmãos percebam que Paulo aqui mostra por que nós não estamos mais debaixo da lei. Porque a lei, ela criava uma inimizade entre os judeus e os gentios. A lei havia sido dada para Israel. A lei é para o povo de Israel. E os estrangeiros não estavam debaixo da lei. Os gentios não estavam debaixo da lei. Tanto que, por exemplo, eles não se circuncidavam. Se alguém quisesse pertencer a Israel, ele tinha que se circuncidar, ele tinha que se submeter à lei. Era uma inimizade, simbolizada por aquela parede de separação construída no segundo templo de Jerusalém. E agora, Cristo desfaz isto. Não estamos mais debaixo da lei. Porque agora o pecado foi tirado. Veja bem que a lei até estabelece uma outra inimizade. Não que ela estabeleça a inimizade, mas ela apontava a inimizade de Deus com o homem. Porque a lei não salva. A lei só aponta o pecado. E ao apontar o pecado, a lei mostrava que o homem era pecador e estava condenado. O irmão do Senhor, Tiago, ele fala disso lá no capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Só que ninguém nunca cumpriu a lei. Se ninguém nunca cumpriu a lei, se fez transgressor da lei e, portanto, condenado. A lei aponta o pecado, mostra o que é pecado, mas não dá condições para nós deixarmos de pecar, para nós nos libertarmos do pecado. E é por isso que a lei só serve para a nossa condenação. Ela é boa, ela é santa, ela é justa, ela vem de Deus, mas nós não conseguimos cumpri-la porque somos pecadores. Mas Jesus nos livrou da maldição da lei. É o que Paulo escreve aqui em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Lá na cruz, Cristo também desfez esta inimizade,
que não era só a inimizade entre judeus e gentios, porque a lei estabelecia diferenciação e impedia o convívio entre gentios e judeus, mas também a lei apontava o pecado e mostrava a impotência do homem de cumprir a lei. Portanto, a lei condenava o homem. Mas Jesus se fez maldição por nós, cumpriu a lei e tomou o nosso lugar de desobedientes e transgressores, e na cruz ele nos reconcilia com Deus. E agora a lei não tem mais nenhum valor. Ela não é um método de aferição para a nossa salvação. Veja bem que agora nós cumprimos a lei. Por quê? Porque a lei é de Deus. E aquilo que está na lei, que reflete o caráter de Deus e que não tinha a ver com a preparação, com a tipologia do ministério de Cristo, nem com o relacionamento social de Israel, aquilo que refletia a moral divina, hoje nós cumprimos. Porque a lei se resume, diz Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje nós estamos em Cristo, e em Cristo nós nos amamos uns aos outros, como Cristo nos amou, e cumprimos a lei integralmente no seu verdadeiro sentido, que é a lei de Cristo prevista ali no Sermão do Monte. Isto Jesus fez pela cruz. Veja que em Gálatas aqui, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque se fez maldição por nós. Porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É na cruz. E Paulo diz, pela cruz, reconciliou ambos em um corpo. E aqui mais uma vez nós vemos que Deus, Jesus, nos aproxima de Deus, nos reconcilia de Deus, criando um povo. Este povo é a igreja. Portanto, não existem desigrejados. Não existem salvos que são indivíduos isolados que estão salvos. Porque quando Jesus matou com a cruz as inimizades, e veja bem que ele fala em inimizades, aquela inimizade contra Deus, apontada pela lei, e a inimizade entre judeus e gentios, instituída pela lei. Ele mata com a cruz as inimizades, reconciliando judeus e gentios em um corpo. De ambos os povos ele faz um novo povo. Não há como servirmos a Deus se não formos inseridos numa comunidade, num conjunto de pessoas. Igreja são os reunidos para fora do domínio do pecado, para fora do domínio do maligno, do domínio do mundo, do domínio do diabo. Nós estamos fora, fomos libertos, fomos resgatados, comprados pelo sangue de Cristo. Por isso que o nosso subtítulo diz, redimida, a igreja é redimida pelo sangue de Cristo. É na cruz que Jesus nos reconcilia com Deus e reconcilia conosco. Esta reconciliação, ela é mostrada na cerimônia da ceia do Senhor. O culto da ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, fala que nós estamos em comunhão uns com os outros, é o pão, por isso que o pão é partido, para mostrar que cada um de nós é participante do corpo,
somos membros uns dos outros, e o sangue, o vinho, que simboliza, representa o sangue, para mostrar que nós temos comunhão com Deus. Estamos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Estamos andando na luz, porque quem anda na luz, como ele na luz está, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É esta a realidade da igreja. Cristo nos trouxe nesta união entre nós e com Deus. Então Jesus é a nossa paz. Mas vem a terceira parte da nossa lição, que diz sobre a evangelização da paz. O texto diz assim: e vindo, quer dizer, Jesus vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aqui vem a evangelização da paz. Jesus, ele evangelizou a paz. Quando ele veio, ele evangelizou. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar o evangelho, a boa nova da paz. Veja bem que Jesus veio trazer a paz. Por isso nós devemos pregar a paz. Jesus veio evangelizar a paz, veio trazer a paz. Os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus, anunciaram a paz. Olha lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, os coros angelicais, eles diziam, glorificavam a Deus, pois estavam nas alturas, mas diziam paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Ele vindo, evangelizou a paz. Evangelizou a paz a quem? A nós, que estávamos longe, mas também aos judeus, que estavam perto. É interessante ver que as próprias profecias messiânicas, elas dão conta de algo que os judeus não notaram e não perceberam e não percebem até hoje, porque tem um véu na sua mente, como diz o apóstolo Paulo, que as profecias messiânicas diziam isto. Olha lá, Isaías capítulo 49. E agora, versículo 5. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Já estava profetizado que
Jesus viria para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles se recusariam a recebê-lo. Mas ele também traria salvação para os gentios, até a extremidade da terra. E foi isso que ele disse aos discípulos antes de subir aos céus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Demorou para os discípulos entenderem isso. Eles precisaram ser expulsos de Jerusalém, porque eles só pregavam em Jerusalém, e ainda assim, alguns só pregavam o evangelho aos judeus, até que alguns crentes entenderam o sentido da obra de Cristo, e em Antioquia começaram a pregar aos gentios, e aí surgiu a primeira igreja gentílica em Antioquia. E isto depois que Pedro já tinha pregado na casa de Cornélio. Foi difícil para os judeus entenderem que a salvação era até a extremidade da terra. E é isto que Paulo, que foi como ninguém, quem entendeu isso, e por isso mesmo o Senhor o enviou para pregar aos gentios, ele diz aqui, é preciso evangelizar a paz, levar a boa notícia de que Deus quer reunir-se novamente com o homem. E essa notícia tanto aos judeus quanto aos gentios, porque por Cristo nós temos ambos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esta é a paz, a evangelização da paz. Nós estamos todos com a possibilidade de chegar à presença de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que Jesus disse que quando nós estivermos em Cristo, assim como Cristo está no Pai e Cristo está em nós, quando nós formos um em Cristo, o mundo crerá que Jesus foi enviado. A paz que nós recebemos é para ser anunciada. E as pessoas vão ver esta paz em nós através do nosso testemunho. O próprio apóstolo Paulo aqui vai dizer que uma das armas que nós temos para lutar contra o maligno é os calçados do evangelho da paz. Lá em Efésios 6:15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Vejam os irmãos que os nossos pés, quer dizer, o nosso andar, tem de ser um andar que mostra que nós estamos em comunhão com Deus. O nosso viver tem de ser um viver diferente. As pessoas precisam ver as nossas boas obras. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós devemos refletir a glória de Deus. É o que Paulo escreve lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. As pessoas precisam ver a nossa união. Ao olharem para nós, verem Cristo. Por isso que em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Assim nós estaremos evangelizando a paz.
anunciando que Jesus foi enviado para integrar o homem com Deus. Ele veio fazer isso. A igreja deve continuar esse trabalho, anunciando a paz pelo seu testemunho e mostrando aos homens que é possível hoje nós termos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos feito isso? Foi isto que Jesus fez. E se eu e você somos verdadeiramente cristãos, refletimos como espelho a glória de Deus. Porque quando João viu Jesus, disse: "E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." E o próprio Jesus diz: "Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu." Cristo é a reconciliação com Deus. Somos verdadeiramente um com o Senhor? Amém.